A nova diretoria e o Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, completaram 45 dias. Para marcar a data, a direção da escola reuniu os principais projetos e ações realizadas no período em um relatório com 21 iniciativas. E para falar sobre o assunto, eu recebo o diretor da escola, ministro Maurício Godinho Delgado. Olá, ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luana. É um prazer muito grande estar aqui com você. Realmente, a Escola Nacional dos Magistrados do Trabalho iniciou uma nova gestão a partir de outubro de 2022, logo após a posse da nova diretoria do Tribunal Superior do Trabalho, liderada pelo ministro Lélio Bentes Correia como presidente, tanto do TST e presidente também do CSJT. O Tribunal Pleno do TST nos deu a honra de nos eleger por aclamação, por unanimidade, não só a nova diretoria, como também o Conselho Consultivo. A diretoria é formada por este ministro, Maurício Godinho Delgado, e também pelo vice-diretor, o ministro Augusto César Leite de Carvalho. Nós temos um Conselho Consultivo formado pelos seguintes magistrados. O ministro, pela ordem de antiguidade, o ministro José Roberto Freire Pimenta, a ministra Adelaide Miranda Arantes e o ministro Alexandre Agra Belmonte. Temos também a representação de desembargadores e desembargadoras de TRTs, que estejam no exercício de direção das escolas regionais respectivas. Temos aqui a desembargadora Márcia Andréia Farias da Silva, do TRT do Maranhão, e a desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite Decuzzi, do TRT do Espírito Santo. E temos também a juíza titular de vara de primeiro grau, que é a juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert, de Santa Catarina. Este é o Conselho Consultivo da ENAMAT. Temos também na ENAMAT 3 outros órgãos que nos apoiam ao longo desses próximos 2 anos. O primeiro órgão é o Comitê Consultivo Científico, formado por magistrados e magistradas que tenham titulação acadêmica e uma vivência acadêmica significativa, seja como doutores, seja como mestres, uma participação também, de maneira geral, em escolas judiciais, evidentemente uma participação não de direção, né? Não necessariamente de direção, e temos 2 intelectuais, professores universitários de fora da carreira da magistratura, que sejam também doutores. No total, este Conselho Consultivo é formado por 12 membros, mais a presença do juiz auxiliar da direção da ENAMAT, que é exatamente o juiz de Minas Gerais, Bruno Alves Rodrigues. O juiz Bruno Alves Rodrigues, que é o juiz auxiliar, ele estará presente em todos os órgãos. No caso do Conselho Consultivo, para fazer as anotações, a secretariação dos trabalhos, e nos demais órgãos exatamente para levar e trazer o diálogo com a direção da ENAMAT. Uma característica interessante desses órgãos a partir da nova administração, que tem 45 dias completados, é que nós decidimos em consenso com o Conselho Consultivo, em consenso também com o presidente do TST, o ministro Lélio Bentes Correia, estruturar uma composição paritária entre magistrados mulheres e magistrados homens. Ou seja, magistradas e magistrados agora têm 50%. As mulheres têm que ter 50% em todos os órgãos da ENAMAT. Na verdade, elas já estão até nos ultrapassando. Em algumas comissões estão em maioria. Mas o fato é que inauguramos, tanto no Conselho Consultivo, já mencionado, como também
no comitê de pesquisa científico, de pesquisa, nós temos uma maioria de mulheres. E também no comitê de estudos de raça e de estudos de gênero. Essa é uma primeira modificação que nos parece muito importante, porque está dentro do espírito constitucional de 5/10/1988, e nós decidimos implementá-la para todos os órgãos. Também criamos duas comissões novas, que é esse comitê de estudos de gênero, composto essencialmente, na sua maioria, por mulheres magistradas, mas tem a participação também de 3 magistrados. São 8 mulheres e 3 magistrados, sendo um desses 3 é o juiz auxiliar da direção da escola, juiz Bruno Rodrigues, conforme já mencionamos. E o comitê, temos também um comitê para estudos sobre assuntos raciais, formados também por 11 pessoas, nós temos aí a presença de 7 mulheres, magistradas, todas elas, com uma presença preponderante de magistradas negras. Temos também um magistrado que é também integrante da raça negra, e temos 3 magistrados brancos, sendo um deles o juiz auxiliar da direção da escola. Então, com isso, eu creio que nós demos um passo muito significativo para cumprir de uma maneira efetiva, de uma maneira transparente e de uma maneira indubitável o projeto constitucional de 88, que é um projeto que busca a igualdade e que busca também a inclusão, né? E com relação às mulheres, nós sabemos que as mulheres avançaram muito após a Constituição de 88 e realmente estão num processo mais acelerado de inclusão. Não há a menor dúvida com relação a isso. Tanto que na magistratura trabalhista elas já formam a maioria em primeiro grau. Entretanto, com relação aos membros da população negra, de fato, nós temos ainda muito a fazer. Há muitas lacunas, deficiências, obstáculos a serem superados. Nós achamos que a escola tem que dar a sua participação, porque, afinal, o papel da escola é a formação inicial e continuada dos magistrados e é um local de reflexão e pesquisa para a busca de soluções em vista dos problemas que surjam, tanto no âmbito da magistratura, como também no âmbito da sociedade, que possam ser importantes para conhecimento dos magistrados. E não há a menor dúvida que esses 2 problemas, dessas 2 questões, são realmente decisivas, são realmente fundamentais. Esse é um aspecto inicial da nova gestão que nós gostaríamos de trazer. Evidentemente que são várias dezenas de projetos em andamento, vários que já vinham do passado e vários novos que nós temos a apresentar à comunidade jurídica. Certo, ministro. Então, a gente pode dizer que os principais pontos de destaque aí da nova gestão são a inclusão das mulheres, a inclusão dos negros também? Eu diria que sim. Esses são 2 pontos fundamentais. Se nós tivermos que reduzir tudo a uma única determinação, como falam os cientistas, nós diríamos, isso é a marca que nós vamos levar para a nossa biografia. Mas, numa escola, nós fazemos, eu não vou dizer milhares de coisas, mas, seguramente, várias dezenas, se não centenas de projetos. Vários. Então, nós temos mais destaques a fazer. Essa é a novidade que trouxemos a partir de outubro de 2022, no ano de comemoração do aniversário da Constituição da República Federativa do Brasil. Achamos
que isso era muito importante, é simbólico, é significativo e nós temos que nos acostumar com isso. E para acostumar com isso, para internalizar, inclusive nas nossas condutas, só fazendo. Então, ainda mais numa escola. A escola tem que fazer isso. Por isso, esse destaque inicial. Entretanto, nós temos vários projetos. O que faz uma escola? A escola, em primeiro lugar, ela tem que fazer pesquisas, em primeiro lugar, sem ordem de preferência. Por quê? Porque a pesquisa vai gerar material para reflexão e para futura aplicação nos cursos e nas obras apresentadas. Então, nós estamos reforçando, vamos falar disso à frente também, eu sei que você vai me perguntar algo a respeito, mas já adiantando, dando um spoiler, como dizem aí os comunicadores de escola, estamos já adiantando que a área de pesquisa será e já está sendo reforçada na Escola Nacional dos Magistrados de Pesquisa, do Magistrado do Trabalho. Essa área de pesquisa é aquela que realiza todas as investigações de dados, de informações, de tendências, de linhas novas, de linhas antigas que têm que ser superadas, nos fornecendo material para reflexão. Esse material deságua muitas vezes em livros a serem publicados. Nós temos um projeto de publicar, nos 2 anos de presença da nova gestão da ENAMAT, 9 livros. Um livro será referenciado ao ano de 2022, já está sendo elaborado a partir da contribuição de colegas magistrados, já nos remetendo textos e artigos. Há um temário sobre o livro dentro dessas preocupações importantes da ENAMAT, e teremos também a produção de 4 livros a cada ano. Então, em 2023 teremos mais 4 livros e em 2024 teremos mais 4 livros. O nosso mandato termina lá para novembro de 2024. Este livro que está em elaboração, obviamente ele só será divulgado e publicado efetivamente em torno de fevereiro, março de 2023. Não daria tempo de se fazer um livro em 2 meses, né? Evidentemente. Mas essa área de pesquisa, portanto, que está cuidando desses projetos e, além disso, ela vai também cuidar, como faz já anteriormente, de alguns convênios que a escola tem com alguns órgãos importantes para a pesquisa. E a área de pesquisa vai acompanhar isso de perto, esses convênios para a realização de pesquisas. Seja pesquisas sobre a atuação da magistratura do trabalho, da justiça do trabalho, o seu impacto na sociedade, seja também a própria... esse estudo nós já fizemos, da composição da magistratura, esse já temos, um estudo recente, acho que não precisamos de inovar, fazer uma nova pesquisa em curto prazo, só se faz outra pesquisa passados 5, 6 anos, porque senão realmente o resultado vai ser muito parecido com o anterior. Mas nós temos vários aspectos que precisamos fazer, pesquisas, como, por exemplo, acesso à justiça, como, por exemplo, exclusão de instituições. Eu dou um exemplo. Os sindicatos sumiram da Justiça do Trabalho. Por que será? Será isso resultado de políticas públicas antissindicais? Ou não? Será apenas uma doença própria do Brasil? Eu não acredito na segunda resposta. O sindicato é um fenômeno mundial. O sindicalismo é um fenômeno mundial e foi fundamental para a construção da democracia. Então, a circunstância dele não está mais tão atuante nos processos trabalhistas, não, a preocupação de todos nós. Nós temos que entender o que está acontecendo, até mesmo para termos algumas respostas e algumas alternativas de enfrentamento desse problema.
Então, há várias outras pesquisas, pensamos em fazer pesquisas também com universidades, particularmente universidades públicas. Não vou adiantar, porque os convênios não estão assinados, não seria ético fazer antecipações. Mas isso é parte do nosso projeto, queremos utilizar o máximo da inteligência universitária brasileira em favor da ENAMAT, em favor dos magistrados do trabalho, em favor da justiça do trabalho. E temos universidades brilhantes, admiráveis em nosso país, e não podemos deixar de fazer esses contatos. Evidentemente que faremos também convênios com outras instituições internacionais, mas isso deixamos para um segundo aspecto. Então, este é um primeiro ponto que eu gostaria de indicar. Um segundo ponto muito importante são os cursos, né? A escola, ela inclusive é de formação inicial e continuada dos magistrados, ou seja, não só para aqueles que estão ingressando, mas também para todos nós, ao longo da nossa vida profissional ativa na magistratura trabalhista. Então, nós precisamos de ter vários cursos, vários eventos. É um processo contínuo, nós não podemos parar, é um erro a educação parar. O cérebro tem que estar funcionando sempre, até mesmo para ele se aperfeiçoar. E, além disso, esse é o grande papel, é um dos grandes papéis da escola. A escola tem que provocar um pouco o magistrado. Assim como a escola provoca os alunos, como nós fomos provocados na escola, e por isso que aprendemos, né? Então, é preciso dela trazer temas novos, ela tem que pegar um tema que, por exemplo, entrou na moda, mas está sendo mal trabalhado, está sendo passada só uma visão daquele tema. Então, nós precisamos, a escola é para isso, é para debater, dialogar de uma maneira profunda, séria, sempre buscando a objetividade e a cientificidade, o nível profundo do diálogo. Isso é um piso mínimo para a nossa atuação. Mas nós temos que enfrentar os temas, por exemplo, que entram na moda, parecem que são uma pedra filosofal, mas é apenas uma versão. É apenas uma narrativa, é preciso trazer um pouco a outra narrativa, né? E no direito isso é fundamental, porque o que os juízes fazem? Os juízes decidem a vida das pessoas. Então, os juízes não podem ser presas de narrativas trazidas principalmente pelos setores mais poderosos da sociedade, né? Que são setores que têm uma capacidade muito grande de influência. Então, a escola tem que estar sempre atenta para poder contribuir nesse aspecto. Mas ela tem que contribuir também no dia a dia. Vários desses cursos são direcionados a temas do nosso dia a dia de juiz. Por exemplo, a execução trabalhista. A execução dá muito trabalho. A execução é impressionante. Ela é um caminho tortuoso, assim. Ela parece que não anda, entende? Você vai atrás de um bem, mas aquele bem tem problemas. Aí tem que ser outro, aí você intima as partes e tal, etc. Aí alguém fala, não, mas esse imóvel é bem de família. Então, a execução é um verdadeiro calvário do processo. Por isso que nós temos que estudá-la mais. Estudar mais. Quem sabe tem soluções. Algumas coisas já ficam sanadas, algumas dúvidas ficam sanadas. Então, essa contribuição a Escola Nacional pode, sim, trazer para o juiz. Sempre trouxe. E são cursos clássicos. Estou dando exemplo de alguns cursos clássicos. Outro exemplo de cursos clássicos, competência trabalhista. É um drama a competência, né? Às vezes o processo não anda, às vezes isso nos deixa, assim, de certo modo, angustiados ou até sem graça. Nós estamos com um processo que está aí há 7, 8 anos e estamos ainda decidindo qual o juiz competente. Quer dizer, o processo nem começou. A verdade é que ele não começou ainda. Então, quanto mais rápido o juiz possa decidir essa questão da competência e quanto mais rápido ele tenha ciência de que uma decisão de má qualidade quanto à competência, por exemplo, desprestigiando a justiça do trabalho, é algo que vai trazer um efeito
extremamente negativo para a sociedade. É claro que nós somos adultos. Se depois o Supremo Tribunal Federal diz que naquele caso nós não somos competentes, bom, todo o nosso trabalho se perdeu, mas nem por isso nós vamos deixar de trabalhar, né? Então, a escola tem esse papel também funcional para a magistratura trabalhista. Trazer temas novos, temas antigos, que precisam ser retrabalhados, atualizar estudos, debater assuntos que são candentes para a magistratura, como, por exemplo, o processo virtual. Hoje é a nova vertente, não há caminho de volta, mas o processo virtual tem vários problemas. Então, nós precisamos de dialogar com os magistrados, até mesmo para sugerir alguns aperfeiçoamentos ou também divulgar as ideias que surgiram. Às vezes surgiram ideias num regional que são bastante interessantes, são constitucionais, são compatíveis com o ordenamento vigente, mas não foram divulgadas. Então, realmente, a escola tem esse papel de agregadora das boas ideias e também para tentar problematizar as ideias que não são, ou talvez, mais harmônicas com a nossa Constituição da República, com o espírito constitucional de 1988. Então, nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma média de cursos por ano, sem contar o curso especial de formação inicial dos magistrados, quando tem um concurso e entra uma turma nova, aí aquele é um curso especial, grande, enorme, parece uma faculdade. A escola vira uma faculdade, com uma turma grande de alunos, ou às vezes 2 turmas de alunos sequenciais. Esse é um curso específico. Mas o ano passado, esse ano que está terminando, não tivemos nenhum concurso de encerramento, então não houve uma turma nova de alunos. O ano que vem, provavelmente sim, teremos uma turma grande de alunos, porque haverá um concurso nacional da magistratura em 2023. Então, tem esse curso especial só para os juízes que acabaram de ingressar na magistratura, mas nós temos em torno de 30 cursos virtuais ou telepresenciais em andamento ou na prateleira prontos. Esses cursos, na verdade, quase a maioria, sejamos justos, 95% deles foram feitos pelas administrações anteriores, de maneira que não é a realização da nossa administração. Mas a nossa administração vai ter que tocar esses cursos. Obviamente, são cursos de altíssima qualidade. Além disso, nós estamos preparando novos cursos dentro dessas temáticas novas que nós consideramos importantes. Não vamos abandonar as temáticas tradicionais, isso é preciso ficar muito claro. Com maturidade, ninguém vai abandonar a temática fundamental do nosso dia a dia. Apenas vamos acrescentar essas temáticas que estavam precisando de ser um pouco instigadas, porque elas são um dos aspectos fundamentais da nossa Constituição da República e da própria atuação do magistrado, né? Além disso, também nós pretendemos fazer uma revisão geral dos cursos através dos juízes e juízas que trabalham na escola, de maneira geral, que já estão nessas comissões, para que eles deem uma olhada nos cursos e, olha, quem sabe isso pode ser acrescentado, isso, aquilo e outro. Eu sou professor há apenas 44, já nem lembro mais quantos anos, nem devo lembrar. A próxima vez que falar, eu vou falar 15 anos, porque aí eu vou parecer mais jovem. E nós sabemos que o professor tem uma tendência de que ficar com aquele seu curso, né? Antigamente eram aquelas apostilas que o professor tinha, muito antes da informática, aquelas fichas que vinham amarelando. Isso é uma tendência humana normal. Então, nós vamos incrementar um pouco isso aí. Apesar dos nossos professores serem excelentes,
nós vamos trazer uma ajuda, uma visão de um colega magistrado também. A maioria dos nossos professores são magistrados, porque é mais prático. Ele vai tratar do assunto do nosso dia a dia. Mas nós vamos ter uma revisão de quase todos os cursos feitas por juízes e juízas, só um revisor, né, por curso, senão também é um exagero. Senão a máquina não anda para frente. Para melhorar, acrescentar alguma coisa, né, algum ajuste. Esse é um trabalho que pretendemos fazer em todos os cursos, né? Além disso, nós teremos uma média de um evento presencial por ano. Nós estamos falando presencial considerando que a pandemia não vai ter um surto regressivo. Se tiver um surto regressivo, nós não vamos abandonar os cursos, vamos ter que fazer telepresencial. A ideia é fazer presencial, porque o curso presencial também tem várias vantagens. Nós precisamos dialogar com os juízes, encontrar com a magistratura, conversar nos corredores, trocar ideias, porque este é um papel fundamental da escola, de qualquer escola, de qualquer universidade, de qualquer escola de ensino médio, qualquer escola de ensino fundamental. São os corredores. E na internet não tem corredores. Na internet não tem corredores. Essa frase não é minha. Essa frase é de um aluno meu de pós-graduação, ou aluna, agora não me lembro, desculpe a autoria, não vai ter direitos autorais, mas falou, professor, não, o curso virtual é muito bom, mas não tem corredor. É verdade, nós não nos encontramos naquela época, né? Então nós queremos fazer esses seminários presenciais, esses eventos, congressos, seminários, simpósios, jornadas, com nomes diferentes, eventualmente, fazer presenciais, para ter essa interação maior com os colegas. Além dos cursos virtuais, que são cursos que têm uma penetração excelente, porque todo o país participa. Né? Todo o país participa. E nós temos tido também a preocupação de ouvir muito os colegas, muito. A nossa assessoria é muito competente, os nossos funcionários muito competentes, eu os agradeço sempre, da Escola Judicial, sempre de olhos abertos e ouvidos abertos, para perceber as críticas vindas dos colegas e aquilo que for possível, nós incorporamos. Nós já incorporamos várias sugestões, várias. Não podemos incorporar todas. Com algumas não concordamos. Infelizmente, faz parte da vida. Mas podem ter a comunidade jurídica pode ter certeza que nós temos o espírito absolutamente aberto para as sugestões. Inclusive, aprovamos e já publicamos várias alterações nas nossas normativas da escola. Então, essas são algumas iniciativas que tomaremos aí na gestão nos próximos 2 anos. Nós falamos em média anual, porque são 2 anos de gestão. É mais ou menos o mesmo padrão para a segunda gestão. Vão surgir novidades? É claro que vão. Tanto que nós estamos atentos às sugestões vindas dos colegas. E vamos tentar trabalhar com essas novidades, agregando também, usando outra vez uma palavra nova, novos produtos no nosso leque de ofertas de cursos e iniciativas. Quero chamar a atenção também da importância que damos a alguns convênios externos com escolas judiciais do exterior, de outros países, da América Latina, da Europa e mesmo da África, porque isso é importante para todos nós. Nós temos, não só da Europa, uma vez eu participei de um evento, fui convidado de um evento de uma alta autoridade, e ele estava mostrando, essa alta autoridade, como ele levava as excelências da gestão dele para os países europeus, Estados Unidos e Canadá.
todos nós rimos, não aguentamos, a plateia riu. Mas esse é o circuito diplomático preferido do planeta Terra. Não, nós temos convênio com países da África, nós temos convênio com países da América Latina, nós queremos aprender com os colegas e, se for o caso, também trocar experiências, quem sabe, em favor dos colegas. Eu até, no início da escola, comentei com um colega que foi diretor, ministro Luiz. Ministro Luiz, mas o convênio com esse país era um país muito pequeno, que eu sei que não tem uma tradição de direito de trabalho forte, porque eu estudo a América Latina, tem até um livro publicado sobre estado de bem-estar social na América Latina com a procuradora e professora Lorena Porto, e eu sei que esse país não tem um direito de trabalho sofisticado, mas ele me falou uma frase que aquilo calou fundo em mim. Falou assim, mas você está esquecendo que, quem sabe, então, nós podemos levar alguma contribuição para eles. Eles são nossos irmãos. Então, o nosso pensamento vai nessa linha também. Não queremos só fazer contatos com países hiperdesenvolvidos, vamos fazer contatos, já temos vários convênios com países hiperdesenvolvidos, mas vamos também nos países irmãos mais simples e vamos dialogar na medida do possível. Também, se não quiserem dialogar, não vamos. Nós não vamos em região conflagrada, isso nós não vamos, não vamos submeter os juízes a isso. Né? Essa região está em guerra civil, desculpe, então, lá nós não vamos. Né? Esse país está com um problema grave, não. Nós vamos num contexto, obviamente, de segurança e de bom senso. Né? Então, temos um projeto também de inserção internacional, onde a internet também nos ajuda demais. Né? Nos ajuda demais, porque vários desses contatos poderão ser feitos telepresencialmente. Certo, ministro. E qual foi a prioridade formativa que foi definida para a nova gestão? Bom, a prioridade é essa combinação de iniciativas que fazem uma harmonização entre as iniciativas clássicas, poderíamos chamar também até mesmo de tradicionais, o dia a dia do juiz. Né? Hoje o dia a dia, a informática, por exemplo, é um belo exemplo. Né? Antigamente não, hoje sem dúvida nenhuma. O dia a dia do juiz, outro é o exemplo da competência, o exemplo da execução, o exemplo também da instrução processual, que se tornou mais difícil, mais complexa, ou pelo menos mais inovadora, porque há muita instrução que os juízes de primeiro grau, principalmente, fazem virtualmente, eventualmente magistrados dos TRTs também, e também houve mudanças nas leis processuais no país. O Brasil, aliás, parênteses, o Brasil confunde modernidade com pletora de leis. Eu uma vez passeando numa praça, tirei até foto, depois eu deletei a foto, né? Eu não nasci para fazer crítica. Mas eu vi lá uma Câmara Municipal de uma grande capital brasileira, que eu estava passeando ou visitando, e lá estava escrito, Câmara Municipal da cidade tal, 880 leis em uma única gestão. Falei assim, gente, isso é sinal de progresso, isso é sinal de atraso cultural, de incompreensão de como as coisas funcionam. Para as coisas, como é que funciona a educação? A educação é um plantio lento e você tem que respeitar as estações do ano. Se você não respeitar, não vai obter bom resultado. Uma criança vem desde lá o neném, a criancinha pequena, a criancinha um pouco maior, o jovem, o adolescente que dá um trabalhão, e depois o mais jovem que acha que entende de tudo e que critica todo mundo. Eu também já fui assim, então por isso não estou criticando unilateralmente o jovem, estou me autocriticando também. Ou seja, é um processo lento, de maturação. É assim que funciona. Não, no Brasil nem é assim. É uma lei atrás da outra,
muda tudo. Nós que fazemos esse trabalho na área do direito, às vezes você fica procurando qual que é a data que aquela lei estava em vigência. O indivíduo passou por várias leis, o processo passou por várias leis sequenciais. Isso eu acho um erro primário, não é assim que funciona em países desenvolvidos, isso nunca deu certo em lugar nenhum, mas o que se pode fazer? O legislador fez, nós temos que cumprir. Então nós temos que ter, evidentemente, cursos sobre isso, né, para as pessoas irem exercendo o seu mistério. Então nós temos que fazer uma combinação dos cursos, vamos dizer assim, operacionais, né, de todos esses exemplos, tanto as coisas mais clássicas quanto as modernidades que surgem, mas temos também que fazer cursos de densidade do pensamento jurídico. Um juiz não pode ser ingênuo. O juiz não pode ser um ignorante. Um juiz não pode cair na primeira armadilha ideológica simplesmente porque ela veio da voz de alguém de muita projeção social ou institucional, né? O magistrado lida com a vida das pessoas. Então, quando se faz uma nova narrativa do direito, mas se chega a uma conclusão em que você fala, olha, mas escuta, eu estudei isso no início do século XIX. O que mudou? Nada. Mudou só a narrativa. Se deu um novo formato a algo que é profundamente desigual. Isso que é profundamente desigual não é aceito pela Constituição da República Federativa do Brasil e do direito contemporâneo mais moderno. Então, o magistrado, às vezes, a escola tem que problematizar um pouco isso. A escola não pode ser um agente passivo que vá absorver todas as narrativas de modismos conjunturais, principalmente em desfavor do objetivo central daquele direito que está sendo aplicado pelo magistrado, sem que a escola fique impassível, fazendo um olhar de paisagem institucional diante disso, de forma alguma. Então, sempre vai haver também cursos e palestras e eventos em torno desses temas mais sensíveis. Às vezes, a crítica surge aí, porque quando se faz algo nessa direção, se fala, agora a escola só pensa nisso. Gente, isso é de uma injustiça brutal. Para fazer essa entrevista, aliás, eu dou um trabalho danado para a minha assessoria, eu estou com medo deles pedirem mudança para outros órgãos, eu pedi um balanço geral, não dos 45 dias, mas dos 50, porque agora nós já estamos no 50º dia. Nós fazemos, os nossos projetos somados dão mais de 50 produtos, digamos assim, iniciativas, que serão feitas no ano 2023. Agora, por que nós problematizamos em algum curso, ou em alguma palestra, ou em algum evento, alguns temas candentes e sensíveis que têm sido negligenciados na cultura jurídica brasileira nos últimos anos, como o problema da desigualdade, como a desproporção que retomou o poder econômico na nossa sociedade. O poder econômico parece agora a pedra filosofal de tudo. E não é assim, não é assim que se constrói uma civilização e não é assim que fala a Constituição da República Federativa do Brasil. Basta ler o preâmbulo, o título 1 e o título 2. Para não se dizer que está lendo pouco,
Leiam também o título 7, da Ordem Econômica e Financeira, e o título 8, da Ordem Social. Em todos esses títulos, os outros tratam do Estado, entende? Da estrutura do Estado. Por isso que eu não estou citando eles. Aí é mais técnico, né? Da estrutura, são várias estruturas, né? Todos esses títulos são humanistas e sociais. Não é possível que nós vamos voltar ao século XVIII e XIX. Então a escola tem também esse papel. Lembrar, afinal nós estamos no Brasil, lembrar que há uma Constituição da República. Há uma Constituição da República. E a Constituição é humanista e é social. O nosso direito é humanista e é social. Agora, isso não dá 5% das iniciativas da escola. Aí faz-se a crítica. Agora a escola só trata de discriminação. Gente, isso é 5%, 10% no máximo dos produtos da escola. É uma crítica injusta, é muito comum. Eu creio que as pessoas adoram a crítica injusta, né? Quanto mais injusta, mais prestigiada a crítica. Então, não há nenhuma dúvida que nós vamos cuidar e continuar zelando diuturnamente pelos temas clássicos do direito, pelos problemas cotidianos do magistrado. Mas vamos também tocar nesses problemas candentes que muitas vezes não se quer tocar, né? Ainda mais num país como o nosso, que tem uma belíssima Constituição, mas tem uma sociedade muito desigual ainda, né? E quando se refere às escolas judiciais dos tribunais regionais, qual é a principal política da nova gestão da ENAMAT? Exato. Imagina essa questão da estrutura, assim, é impressionante. A ENAMAT é a Escola Nacional dos Magistrados do Trabalho da República Federativa do Brasil, que é o país, o quinto maior país em população, e também em extensão territorial. Nós somos um mundo praticamente, um continente praticamente. Já falei essa expressão aqui algumas vezes. E nós temos 24 escolas, 24 TRTs. Tem escolas com uma estrutura muito sofisticada. Ótimo. Mas são poucas. E é nosso papel, como coordenadores das escolas, estarmos presentes em todas elas, ainda que presentes virtualmente, telepresencialmente, através dessas iniciativas e através do trabalho diuturno que é feito pela assessoria da ENAMAT, que está em contato permanente, em contato diário. Então, nós queremos estreitar esses laços, queremos fazer transformar o nosso sistema integrado entre ENAMAT e escolas regionais num sistema efetivamente integrado, permitindo que nós nos encontremos fisicamente em um evento de 1 ou 2 dias, pelo menos, 9 vezes ao longo da nossa gestão, ou seja, 4 vezes por ano. E o número é 9, você vai falar, mas não está fechando a conta. É porque esse ano nós fizemos questão de fazer um encontro presencial. Porque não iam fechar 2022 sem fazer, na nossa gestão, é evidente, um encontro presencial. Fizemos um primeiro encontro. Esse encontro foi muito importante, porque os colegas desembargadores e desembargadoras, em geral, vêm o desembargador ou a desembargadora, diretor, diretora, e o vice, ou a vice. Vem 2, em geral. 2 representantes harmônicos, é claro, né? Evidente. Foram muitas sugestões. Logo a seguir, nós fizemos a nossa reunião do conselho. Passou uns dias, maturamos, discutimos no âmbito interno da direção da escola o que nós podíamos acolher ou não. Veja como é importante. Acolhemos várias coisas. Deu para acolher tudo? Não. Não deu para acolher tudo. É impossível. Eles mesmos sabem disso. É impossível. Mas acolhemos várias coisas
com o intuito de incentivar a participação. Mas é preciso de haver realmente uma presença forte, e essa presença se dá das seguintes maneiras. Em primeiro lugar, através desses encontros do sistema integrado, que queremos fazer 9. Já estamos agendando encontros trimestrais. Não vai ser sempre o mesmo mês, porque tem o mês do carnaval, sabe como o Brasil é, né? Não adianta fazer no mês do carnaval e só depois do carnaval. Então, às vezes, não dá uma distância exata de 3 meses, a pessoa tem uma ilusão de ótica de que não é 3 meses, mas são 4 encontros por ano. Vezes 2 anos, 8, mais um para inaugurar a gestão nesse ano que já fizemos, 9, por isso 9. O correto seria, digamos, se o mandato começasse em janeiro, seriam 8. Muito bem, essa é uma fórmula. A segunda fórmula são os eventos que a escola faz. Conforme nós falamos, nós vamos fazer, na média, de 10 a 13, 12, 13 eventos por ano. Uma média de um por mês. Se você exclui janeiro e exclui julho, dezembro não, dezembro nós já fizemos, exclui julho, porque são meses, às vezes, de férias coletivas, até do TST, isso significa mais de um por mês, na verdade, né? E na verdade, são em torno de 13, ainda varia um pouco, isso nós vamos encontrar com todo mundo vem, né? E também os juízes de primeiro grau. Nós temos um sistema pelo qual as escolas regionais pagam passagem para poder dividir um pouco os custos, né, pelo sistema, né? Então nós temos esse mecanismo, que é um mecanismo importante, né, de coparticipação. Senão não funciona, fica tudo muito caro, ninguém consegue fazer nada, né? Além disso, nós temos a visita do diretor, do vice-diretor, de algum dos conselheiros às escolas, nos eventos das escolas. Nós vamos poder, não todos, eu não tenho condição de ir em 24 eventos, é impossível, mas nós vamos nos dividindo, já estamos fazendo isso, às vezes a assessoria vai, já fomos em evento, foi o juiz auxiliar Bruno Alves Rodrigues, já foi em evento, também a coordenadora de formação, Cristiane, já foi em evento, trazem todas as informações, nós reunimos permanentemente, eu faço várias reuniões por semana, para estar absolutamente informado do que acontece. Então, e com isso nós vamos trabalhando, construindo. Então, essa é uma maneira. Além disso, os inúmeros cursos de internet. São 30 cursos de internet, os cursos de formação inicial quando houver turmas. Então, eu creio que é manter esses mecanismos bem oxigenados, bem azeitados, para que eles funcionem com perfeição. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela participação, pela entrevista. Muito obrigado. E no sistema tem um QR Code, vejam como nós somos modernos, e é só clicar lá que vocês vão ver todas as iniciativas preparadas pela atual gestão, né? São muitas iniciativas, em torno de 21 já preparadas. Obviamente que ao longo do ano podemos ter alguma novidade, mas não precisa. São muitas iniciativas e várias dessas iniciativas são multidimensionais. É outro aspecto que tem que ser olhado. Envolvem um curso, por exemplo, algo que pode durar muito tempo. Um congresso pode levar 2, 3 dias. Então, eventualmente é um dia inteiro, mas é um dia muito intenso. Então, são várias iniciativas. Nós também procuramos ter uma logística bastante racional
pensando em custo. Nós temos feito, nós fizemos, a presidência fez um seminário, nós aproveitamos esse seminário que vinha colegas do Brasil inteiro, nós fizemos reuniões no dia anterior, então é a mesma passagem. Entende? Nós pensamos em tudo isso, trabalhamos de uma maneira harmônica, para não haver desperdício de dinheiro público. Ao contrário, uma otimização, sempre essa preocupação com a racionalidade, com o interesse público também. E para acessar o relatório completo citado pelo ministro e ter mais informações sobre o tema, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que também está disponível aqui na tela. E para acompanhar as ações realizadas pela Escola Nacional, acesse enamate.jus.br.